Olá, alunos da Paulo Freire. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Bem, eu sou o professor Aurélio e essa aqui é a nossa 11ª aula de matemática, do sexto ano. A gente está trabalhando com o livro 3, que eu acredito que vocês já estejam em mãos. E nesse capítulo aqui, no capítulo 2, a gente vai falar um pouquinho sobre simetria, translação, reflexão e rotação. Então, logo na imagem de abertura desse capítulo, a gente tem aqui os alunos, que vêm acompanhando a gente desde o primeiro livro, vendo uma bailarina ensaiando em frente a um espelho. Então, o que está acontecendo nesse momento, Então, a gente quando a gente está de frente do espelho, acontece o que a gente chama de reflexão, Que não por acaso é uma forma de simetria, Então, ela fica bem sincronizada de acordo com o passo, observando o que está acontecendo no espelho, tudo bem? Então, a simetria, gente, dentro do ambiente natural, ela acontece em alguns casos, tá? Então, a gente pode apontar algumas simetrias dentro de elementos da geometria, bidimensionais, como, por exemplo, o triângulo, o quadrado, o retângulo e etc. Mas a gente também pode falar um pouco disso na natureza, como, por exemplo, das borboletas. As borboletas, nesse caso aqui, possuem um eixo de simetria, Porque vocês olham para essa figura que o rapaz está segurando e se perguntam, por exemplo, em quantas partes eu posso dividir essa borboleta e ela ficar igual, em ambos os lados, como se fosse uma imagem espelhada, vamos dizer assim. Bem, nesse caso aqui, a gente só tem um, Só tem um eixo, em que se a gente chegaria aqui de cima até embaixo e você veria esse lado e esse lado. Nesse caso aqui, seria uma figura simétrica, Agora, por exemplo, se eu vou da esquerda para a direita, o que é que vai acontecer? Bem, a gente vai ficar com uma figura não simétrica, Porque dá para perceber que essa parte aqui de cima da asa ela é maior e um pouco mais fininha, do que a de baixo, que ela é mais robusta, é diferente, a estrutura. Então, não seria uma figura simétrica. Fora que aqui em cima a gente tem a parte da cabeça com as antenas da borboleta, E aqui embaixo a gente tem a parte da cauda, do rabinho dela, Então, seria uma figura completamente não simétrica, porque a gente teria coisas que teriam na parte da figura e tem outras coisas que não vão ter, Comparando as duas. Então, essa é a simetria que a gente está buscando, Sempre quando a gente falar de simetria, a gente estava dizendo o seguinte, que a gente vai tentar dividir uma figura ao meio e as duas partes que ficaram vão ter que ser iguais, Se a gente estiver falando em vários eixos de simetria, uma figura pode ser dividida em várias partes, mas cada parte que foi dividida tem que ser igual à outra, tá? Que também foi dividida de uma figura original, tá bom? Então, vamos aqui, Os três tipos de simetria. Tem a translação, que é o termo usado para mover formas, sendo necessárias duas especificações, a direção e a magnitude, medida em alguma unidade de comprimento. No caso da direção, pode ser uma medida em graus. Então, quando a gente está falando de translação, a gente está falando do movimento de uma figura, tá? Então, vocês imaginem uma bicicleta em movimento, certo? Se você observar ali o quadro, e a pessoa que está em cima da bicicleta, se ela não mudar de posição, é claro, não importa se ela for muito à frente, se ela continuar andando em linha reta, aquele ali vai ser a mesma bicicleta e a mesma pessoa, certo? Então esse é um movimento de translação. É o mesmo objeto em vários momentos diferentes, tá? Então uma hora ele está na frente da sua casa, outra hora ele está na frente da casa vizinha, porque ele está em projeção de continuidade, Então ela está andando em um eixo, tudo bem? No caso, por exemplo, da translação, você não vai ver o outro lado da bicicleta, o outro lado da pessoa que está pilotando a bicicleta. Mas no caso da rotação, dependendo de quanto gire, pode ser que isso aconteça, Então, porque a rotação é o seguinte, a rotação é o giro, de uma forma ao redor de um ponto chamado de centro de rotação. Então é o seguinte, na rotação, essa figura ela vai mudar de ângulo, de visibilidade da gente. Então, se a gente rotaciona uma coisa, quer dizer que a gente pode ver ela em vários ângulos diferentes, tá?
Por exemplo, esse copo aqui, né? Se vocês estivessem visualizando um movimento de translação, vocês veriam ele em vários momentos diferentes, mas sempre o mesmo lado, tudo bem? Agora, se vocês forem ver, por exemplo, o movimento de rotação, vocês podem ver várias estruturas diferentes, né? Porque uma hora do movimento de rotação ele pode estar virado para vocês, por exemplo, a alça, né? Em outro momento a alça pode estar escondida e não tem nem como saber se o copo tem uma alça ou não, certo? Esse é o movimento de rotação. E tem a reflexão, né? Que ocorre através de uma reta chamada eixo. O ponto original e o seu correspondente na reflexão têm a mesma distância em relação ao eixo, como por exemplo temos a forma refletida em um espelho. Então, o clássico da reflexão é quando a gente fala do espelho, né? Então, quando a gente se aproxima do espelho, a distância em que a reflexão, o seu reflexo no espelho vai ter do espelho é a mesma que você está do espelho. Tanto que se você encosta muito no espelho, você percebe que o seu reflexo também vai encostar bastante, né? Ele vai ficar da mesma distância que você está do espelho. E se você encostar muito mesmo, você já não consegue ver bem, porque você está colado no espelho, né? Só quem está à distância vai poder ver que as figuras ficam bem refletidas, né? Uma de frente da outra. Tudo bem? Então, exemplos de reflexão, espelho, tem, por exemplo, o espelho d'água também, né? E tem alguns outros, né? Algum reflexo na pintura de um carro e etc. Mas aí são mais difusos. O espelho é o clássico mesmo. Tudo bem? Então agora vamos colocar em prática, né? Aí lá um dos alunos vai lá e fala, né? Uma figura no plano é simétrica quando a dobramos em partes de tal modo que as partes resultantes destas dobras coincidem perfeitamente quando são sobrepostas. Um exemplo de figura plano que possui 4 eixos de simetria é o quadrado. As partes resultantes dessa dobra coincidem perfeitamente quando sobrepostas. Então, esse aqui é um experimento simples, né? Você pode ter um quadrado, tá? Você dobra ele em 4 partes, claro, de forma simétrica, e depois você desdobra essa folha, né? essa página. Depois, quando você fizer isso, você vai perceber que vão ter 4 eixos de simetria, tá? Que são eixos simétricos de um quadrado, tá? Geralmente, quando a gente tem uma figura bidimensional dessa, um desses vértices aqui, ele é um eixo de simetria, tá? Tem algumas exceções, né? Então, no estudo de simetria, vamos usar materiais concretos, como o papel quadriculado. Essa tesoura possui um eixo de simetria. Então, qual seria esse eixo de simetria aqui nessa figura, né? Porque se a gente cortasse ela desse ponto até esse ponto, vocês acham que ficaria simétrico? Bem, claro que não dá para ficar simétrico dessa forma, né? Porque a parte de você pegar a tesoura com os dedos está de um lado e a parte das pontas da tesoura, da lâmina que corta, fica para o outro lado. Então, não faria nenhum sentido, porque não ficaria simétrico. Agora, se eu pegasse desse ponto aqui e cortasse até aqui, essa figura ficaria simétrica, tá? Porque eu teria uma lâmina e uma parte de pegar a tesoura de um lado da figura e da mesma forma do outro. Tá? Seria uma figura espelhada, vamos dizer assim, né? Bem, no estudo de simetria, a translação corresponde apenas ao deslocamento da figura. Então ele está dando um exemplo aqui, né? Ele tem o smiley aqui em um determinado ponto e em um determinado momento ele pode estar ao lado. Mas vocês percebam que a gente está vendo o mesmo smiley, né? E no mesmo ângulo. Então não teve nenhuma rotação, só translação nesse caso. Agora, um outro exemplo que ele faz aqui é o movimento de rotação, né? A figura gira em torno de um ponto. Então, o ventilador é um ótimo exemplo disso, né? Porque tem o ponto, né, de rotação, que é o centro da hélice, e as paletas elas ficam girando em torno desse centro. Então, você tem um centro de rotação e você tem as paletas realizando esse movimento. Tudo bem? E tem o da reflexão, né? Que ocorre através de uma reta que chamamos de eixo. Então aqui a gente está com o ursinho
que a gente está dividindo ele em duas partes e cada uma das partes está correspondendo a esse momento de reflexão. Lembrando que essa reflexão pode ser ou por uma figura, ou então quando a gente observa algo acontecendo em frente a um espelho, né? Que também é um momento, um evento de reflexão, tudo bem? Então, aqui a gente tem alguns exemplos da natureza, né? Então, por exemplo, essa abelha aqui, eu acredito que seja uma abelha linda, né? Então, quantos eixos de simetria a gente teria aqui? Então, nessa abelha aqui, a gente teria um eixo só, né? Porque a gente só poderia cortar ela de cima a baixo, né? Esse movimento transversal, em que a gente veria essas duas partes iguais aqui, tá? Até as marquinhas, né? Até os detalhes, certo? A gente vê outra imagem aqui também, né? Que é uma imagem naturalmente espelhada, né? Que a gente está vendo duas borboletas de uma mesma espécie, né? E elas estão na mesma posição naquele exato momento. É uma foto realmente incrível, né? E esse movimento aqui é uma simetria, né? É uma simetria, porque elas estão posicionadas exatamente um lado oposto ao outro, então são bem simétricas. E aqui a gente tem os cisnes também, né? Que também estão em uma posição simétrica, né? A gente tem outros exemplos, claro, que estão aí no nosso dia a dia. Duas alças, né? Então, se a gente partisse ela aqui, ó, tem um eixo de simetria, né? Se a gente fizesse por outro ângulo, não daria, tá? Porque não fica simétrico. E aqui a gente tem uma chave de boca, né? Então, nesse caso aqui, a gente teria que cortar assim, tá? Ou assim, né? Que também seria simétrico, tá certo? E a gente tem essa cadeira, né? Que também só tem um eixo de simetria. Esse aqui teria dois, né? Esse aqui tem só um eixo de simetria, tá bom? Então, como é que a gente faz a atividade, né? Na página 47 a gente tem um Agora é Sua Vez, tá? E eu vou dar só um exemplo aqui a vocês para que vocês vão desenvolver nas outras questões. Qualquer coisa, vocês me procurem lá no grupo que eu ajudo na resolução, né? Então, na primeira questão está aqui. Trace os eixos de simetria de cada figura. Então, a gente tem um retângulo, né? E tem duas possibilidades, né? De ser simétrico. No caso, esse eixo aqui, né? De cima a baixo. E esse eixo aqui seria de um lado ao outro. Seria igual esse lado a esse lado aqui. E no triângulo, como é que eu poderia fazer isso, né? Bem, no triângulo, se eu fosse de cima a baixo, daqui até aqui e daqui até aqui, eu teria simetria nessa figura. E no pentágono, né? Que aqui tem 5 lados. Pentágono, a gente tem que relembrar. Então, quantos seriam, né? Então, a gente tem, novamente, de cima a baixo seria um. Daqui até aqui seria outro. Então, perceba que aqui, cada vértice dessa figura vai nos dar pelo menos um eixo de simetria, certo? Então, a gente sempre, quando for traçar um eixo de simetria, sempre vai ter que perceber, né, naquele momento ali, se a figura ela vai ficar igual dos dois lados ou não. Se ficar um pouquinho diferente, é porque não é simétrico, tá bom? Bem simples assim. Então, por essa aula é isso, gente. A gente vai conversando no grupo. Qualquer dúvida, vocês me procuram lá. E até a próxima aula. Tchau, tchau.